Damos início à audiência pública para debater sobre as questões que envolvem a privatização da Corsã. Cumprimentamos o vice-presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, o vereador Luiz Wallendorf, e na pessoa do vereador Luiz Wallendorf, cumprimentamos todos os demais membros parlamentares e comunidade que está aqui participando. Cumprimentamos também o senhor Arilson, senhor Arilson Wish, que está representando, Vink, que está representando o Sindiágua. Essa audiência pública foi proposta pela Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos desta Casa Legislativa, com o intuito de promover o debate entre o poder público e a comunidade sobre a Corsã, visto que a água deve ser entendida como um bem jurídico, econômico e social, e é um recurso natural limitado de domínio público e dotado de valor econômico que requer gestão adequada. Sendo assim, reforçamos o compromisso e a responsabilidade desta Casa Legislativa no debate das pautas que impactam a nossa sociedade. Vereador Luiz Wallendorf. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar cada um de vocês de forma muito especial, dizer da alegria, a satisfação de recebê-los numa discussão tão importante que é a questão da água. Nesse momento, presido a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, no lugar do presidente Leandro Rosso, que se encontra em viagem. Então, em nome da Comissão de Cidadania, que teve, por unanimidade, a ideia de fazer essa discussão, uma discussão popular, uma audiência pública, para ouvir as pessoas de forma sempre respeitosa, de forma simples, mas com muita vontade de melhorar cada vez mais a discussão e fazer bons encaminhamentos. O Brasil conta hoje com um novo marco regulatório do saneamento básico, instituído pela Lei 14.026, de 15 de junho de 2020. O marco legal determina que até 2033 seja garantido 99% do tratamento de água e 90% do tratamento de esgoto no país. Atualmente, a Corsã fornece água potável para 97% das áreas urbanas, enquanto apenas 17% das áreas conectadas à rede de esgoto, ou seja, apenas 17%. Sendo assim, os municípios precisarão adequar seus contratos com a concessionária de água e esgoto para atingir as metas do marco de saneamento. Alegando a incapacidade da empresa Corsã em cumprir essas metas do marco legal do saneamento básico, o governo do Estado do Rio Grande do Sul propõe a privatização da Corsã. Deste modo, viu-se a necessidade de ser realizada esta audiência, visando ouvir a comunidade local. E de imediato, eu tenho a tranquilidade e a satisfação de passar a palavra à vereadora Regina. Uma boa tarde a todas e todos. É uma satisfação ver a Câmara de Vereadores cheia, né? Para nós esse é um momento muito importante, que é de propiciar a participação popular nesse tema que é tão importante. Quero saudar os membros da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que propôs esse debate, a vereadora Janaína, que está presidindo a casa nesse momento, e também esta audiência, e, sobretudo, aí os trabalhadores, né, que se fazem presente, a comunidade que atendeu o nosso convite e está se fazendo presente nesta tarde. Acho que seria importante, vereadora Janaína, a gente chamar o presidente do Sindiágua, o seu Arilson Wint, para compor a mesa
que ele também fará uso da palavra. Então, se o senhor puder... não sei se tem alguém que pode estar representando a companhia. Alguém se faz presente? Não? Nós também, com a companhia, a Corsã em si, tem algum dos dirigentes da Corsã? Representante dos trabalhadores, nós já temos o Arilson. Não, né? Não tem ninguém? Nós também fizemos o convite ao Executivo Municipal, que não mandou sua representação, mas nós temos aqui o líder do governo e o vice-líder, que com certeza estarão transmitindo, né, a nossa mensagem aí dessa audiência pública. Os vereadores que se fazem presente, obrigado pela presença, que bom contar com vocês nesse importante debate. Vou saudar o vereador Niarã, que tem sido aí um companheiro, né, nesse debate em defesa da Corsã, da água, do saneamento básico aqui em Passo Fundo. Acho que nós podemos passar de imediato para o Arilson. Passamos a palavra para o presidente do sindicato Sindiágua, o senhor Arilson 20, pelo tempo de... seriam 5 minutos, mas também haveria uma fala de alguém de modo virtual que o senhor poderá absorver, né? Passamos inicialmente 8 minutos, pode ser? E após, nós necessitamos das inscrições, que logo já tem uma pré-lista das pessoas interessadas. Cada pessoa pode se manifestar pelo tempo máximo de 3 minutos. Esta audiência pública tem uma previsão de duração de 1 hora. Senhor Arilson. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Quero, em nome da vereadora Janaína, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Um agradecimento especial por estarmos aqui representando os trabalhadores da Corsã. E não poderia deixar de agradecer a esses guerreiros da Corsã que, em meio a essa pandemia que nós estamos enfrentando nesse último período, que é mais de ano já, nunca deixaram de lado o serviço e sempre estiveram à frente para levar vida e saúde ao povo gaúcho, a todas as gaúchas e gaúchas. Um grande abraço a todos e todas e parabéns para a Corsã e parabéns para vocês por terem feito esse trabalho. Antes de iniciar a nossa conversa sobre privatizar a Corsã é necessário, vale dizer para vocês o seguinte: nós queremos agradecer a todos os vereadores e vereadoras que assinaram uma moção contra a intenção, contra a venda da companhia. Vou nominá-los aqui: vereador Tadeu, Inharã, Leandro, Indiomar, vereadora Eva, Alberi, Jordane, Cláudio, Ernesto, Cleison, Evandro, Wilson, Michel, professora Regina, Rafael, Renato, Janaína e Altemir. Eu peço aos meus colegas da Corsã uma salva de palmas a esses vereadores que assinaram a nossa moção contra a privatização da água no estado do Rio Grande do Sul. Não é só a Corsã que está em jogo, é a água em si. E realmente, demais vereadores que não assinaram, nós convidamos para se fazer parte dessa luta, porque não é somente uma companhia que está indo para venda, e sim a água do estado do Rio Grande do Sul. Amanhã depois, não é só a Corsã que estará lá na privatização, e sim todos os municípios, tendo ou não tendo Corsã. Bom, nós aqui temos uma rápida apresentação sobre a questão do saneamento no país, para nós tomarmos um pouquinho de conhecimento, para vermos ou relembrar o que aconteceu no país ao longo dos anos e depois chegar até Passo Fundo. Então, aqui na primeira página nós temos a história do saneamento a partir do Planasa. O Planasa foi um projeto de saneamento do Brasil, onde o governo militar, através do BNH e o FGTS, financiou para levar água
para todo o povo brasileiro através das companhias estaduais. E a partir de 86, quando se extinguiu, no final dos anos 70, o Planasa, até 2006, nós não tivemos mais nada de investimento no saneamento. E 2007 em diante, veio a Lei 11.445, regulamentada a partir de 2013, através do Plano Nacional de Saneamento, que é o Plano SAB. E aí, em 2020, no ano passado, veio a Lei 14.026, que é a nova lei de saneamento que veio para modernizar o saneamento. O que significa modernizar o saneamento nesta lei? Que a empresa privada teria que participar do certame. Mas fazendo isso, o que fizeram? Praticamente eliminar as empresas públicas do saneamento do país. Aliás, não é verdade que a empresa privada não participava. Tanto que no Rio Grande do Sul, Uruguaiana e São Gabriel são 2 municípios que privatizaram pela lógica da Lei 11.445. Então, esta era uma mentira. E mais, ela tira a autonomia dos municípios. E esta lei, como está na nossa apresentação, ela será julgada agora, semana que vem, dia 24, ou daqui a 15 dias, dia 24, pelo STF, a sua inconstitucionalidade. Por quê? Porque ela fere a autonomia dos municípios diretamente na questão da água, porque não é a Corsã que é dona da água e nem o governo de plantão que está lá em Porto Alegre, sim, são vocês de Passo Fundo que são donos da água de Passo Fundo. Investir em saneamento, a gente sabe o que é. Quer investir em saúde, melhoria dos indicadores de educação, geração de emprego, valorização imobiliária, turismo, tudo isso significa investir em saneamento. E o que é que o governador fez a partir de então? A gente sabia que desde o início ele queria privatizar a Corsã, só que ele disse na campanha que não privatizaria. E aí levou muitos votos de muitos gaúchos e gaúchas, porque ele disse Banrisul e Corsã forte, e aí não cumpriu. Ele disse isso, mas o plano político dele não estava escrito. E o que vale para a justiça eleitoral é o que está escrito. Então, teoricamente, não há calote eleitoral nessa situação. E aí, o que ele faz? Ele manda 2 projetos, que é o 210 e o 211. O 211 é da privatização. E tem um outro tema importantíssimo, vereadores, que vocês têm que se antenar, que é a regionalização, que daqui a pouco a gente vai passar por ele. E aprova-se a Lei 15.708 daquele jeito. Aprova-se o projeto 211, aliás, e vira a Lei 15.708 daquele jeito que todos nós conhecemos, somente para privatização da nossa companhia. Falar um pouquinho da regionalização. A regionalização, ela é necessária e ela é da Lei 14.026. E aí tem um cronograma da regionalização. 15 de julho de 2020 a 15 de julho de 2021, teria que ter sido feita a regionalização em todos os estados. Aqui não foi feito. De 15 de julho a 31 de dezembro, o levantamento, se a companhia ou a autarquia ou a empresa privada tem condições de fazer o saneamento naquele local, naquela região. E a partir de então, se faz aditivos contratuais. Aqui nada disso foi feito no Rio Grande do Sul. Se começou pelo terceiro item, que é a possível privatização. E mais, soubemos que o governador cancelou mandar o projeto de regionalização que ele mandaria amanhã para a Assembleia Legislativa. Aliás, tem prazo até dia 31 de dezembro. Nisso ele não está preocupado. Qual é o objetivo da regionalização? O objetivo da regionalização é viabilizar técnica e economicamente as regiões, ou seja, Passo Fundo e esta região teria que ter condições de fazer o saneamento aqui. Só que o equilíbrio que está nessa regionalização que ele mandou e que depois foi rechaçado pelos deputados, não contempla isso. Tanto que nós temos Tio Hugo, que é um município aqui perto, e Bagé na mesma região. Outro dia, falando com o vereador de Tio Hugo, ele disse, mas se faltar água em Bagé, eu tenho que pegar um caminhão-pipa e levar para lá? Bom, pelo princípio da regionalização, sim. Mas lógico que não tem condições financeiras para fazer isso. E outros municípios aí que não têm absolutamente nenhuma viabilidade técnica de estarem no mesmo projeto. Seguindo, nosso objetivo, nosso conselho é, nessa regionalização, nenhum município aderir, porque para sair do bloco você tem que ter a anuência de todos os outros municípios
da região. E hoje no estado nós temos 2 blocos, um com todos os municípios da Corsã e outro com os municípios que não são Corsã. Então, um absurdo que está acontecendo nesse sistema da regionalização. E aí vem uma proposta que nós levamos ao presidente da Assembleia, Gabriel Souza, que não levaram em conta, obviamente, né? Porque a ideia não é fazer saneamento e sim vender a Corsã através de bacias hidrográficas. Sabemos que as bacias hidrográficas são muito difíceis de ser regionalizadas em cima das bacias. Então, nós propusemos regiões hidrográficas, que é só entrar no site da SEMA e baixar lá. Quais são as regiões hidrográficas? São essas que estão no mapa. A região do Rio Uruguai, onde todos os rios daquela região destinam a sua água para o Rio Uruguai. Aqui a região de Passo Fundo ficaria na região Jacuí até o Rio Guaíba, onde todos os rios correm para lá. E a região litorânea, que todos os rios correm para o mar. Então, essa seria uma regionalização absolutamente viável e tecnicamente defensável pela sociedade e por nós, inclusive, dos movimentos sociais. E aí a gente sabe que privatizar a Corsã é menos saúde, educação, menos tarifa social, isso é importantíssimo, menos filantropias, porque os hospitais, escolas que são registrados como filantropia pagam metade do valor da água, e isso, obviamente, começa a cair e começa a terminar, que nós vamos ver na sequência por quê. E aí nós temos o mapa do Rio Grande do Sul, da Corsã, como é que nós vamos... Errou o tempo? Poxa. Passam muito rápido os minutos. Vou deixar 1 minuto só para o senhor fechar a ideia, por favor. 1 minuto, 60 segundos, por favor. Tá. Então, eu vou abordar nesse minuto final o que realmente tem no aditivo, que isso é importante, que está no aditivo do que foi para o prefeito. O que precisa? Tem que fazer um aditivo? Sim, temos que fazer um aditivo. Agora, o que está no aditivo que foi para o prefeito? Primeiro, aumento de tarifa. Segundo, fim do subsídio cruzado. Terceiro, aumento do tempo de contrato, que é proibido pela lei. Quarto lugar, hoje vocês fazem, se tiver um problema com a Corsã, vai no fórum e resolve, ou amigavelmente. Isso termina e a Câmara de Arbitragem será a Câmara do Canadá. E ligações novas, de baixa renda, a partir da privatização, será cobrada do município. E se o prefeito quiser fazer tarifa social, terá reequilibrado o contrato dentro do município. E para Passo Fundo, diretamente, o que nós temos hoje? 38%, de acordo com o superintendente Santi, 38% de esgotamento sanitário, isso ano passado, e que vai chegar a 55% agora em 2001. Para concluir rapidinho aqui, ó, deixa eu correr um pouquinho mais aqui. E também dizer para vocês que foi ofertado uma redução de tarifa, que isso não é verdade, o que a Corsã não está contando com a verdade nesse momento para todos os moradores dessa cidade. Tinha um quadrinho que eu ia dizer para vocês assim, ó, Passo Fundo precisa de 341 milhões de reais para universalizar o esgoto. E esses 341 milhões é fácil de conseguir em 7, 8 anos no máximo. Passo Fundo lucrou no último ano 30 milhões. Investiu de toda a arrecadação dele quase 20 milhões em esgotamento sanitário e repassou para o Fundo de Gestão Compartilhada 5 milhões. Então dá mais de 50 milhões para nós fazer esses investimentos. Então não precisa de privatização, e sim de gestão dentro da nossa companhia, que infelizmente hoje nós não temos. Se fosse o governo lá em 2019, em um ano o governo botou 39 projetos para a rua. Esse atual governador, em 2 anos, 10 meses e 11 dias, colocou apenas 5 projetos para a rua. Isso é falta de gestão, mas não é a gestão desse povo que está aqui, é a gestão da cabeça lá de Porto Alegre. E muito obrigado, vereadora, teríamos muito mais a passar aqui da cidade, né? Mas a gente agradece a oportunidade de estar aqui e tenhamos todos e todas bastante informações. Ninguém veio aqui convencer ninguém. Nós viemos aqui trazer informações. E a partir das informações, nós construirmos o nosso conhecimento. Obrigado, até a próxima oportunidade. Em nome meu
meu nome, que vejo essa necessidade, em nome dos vereadores, eu solicito ao senhor Arilson, se puder nos fornecer essas lâminas, Claro, já estão aí. este material, para nós dispormos no grupo dos vereadores, por gentileza. Obrigada. Dando seguimento, convidamos agora, vereadora Regina. Luciane Zanella. Quem precisar, vereadora, acho que é importante orientar. Quem quiser fazer a inscrição, levanta a mão, que daí a gente vai escrevendo. Tem 3 pessoas somente inscritas. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, é só levantar a mão que a gente faz a inscrição. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, vereadora Janaína, vereadora Regina. Em nome de vocês duas, eu quero cumprimentar todos os demais vereadores aqui presentes. Então, a Comissão de Direitos Humanos ela está extremamente preocupada com essa discussão e essa possibilidade de privatização da Corsã. Porque privatizando a Corsã, está privatizando a água e está privatizando e dificultando o acesso de pessoas a um direito fundamental, que é acesso ao direito à água. Então, o que nos preocupa também, se caso seja privatizada a Corsã, como que fica a situação das famílias de baixa renda, como que fica a situação das pessoas que vivem em ocupações, que hoje utilizam de bicas para ter o fornecimento de água, como é que fica esse acesso das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Vai ter acesso, como é? Que hoje existe a tarifa social, existem várias formas da população ter acesso à água. Então, nós colocamos aqui a nossa preocupação e o nosso apoio para que não seja privatizada esse bem público e que a Corsã, então, continue sendo pública e continue sendo da população do Rio Grande do Sul e de todos que precisam da água para viver e viver com dignidade. Senhor Welson Antônio Fazenda. Boa tarde, vereadores e vereadoras, passo fundo. Boa tarde aos trabalhadores presentes. Eu queria fazer um exercício de memória aqui, lembrando da década de 90, até início dos anos 2000, governo Fernando Henrique Cardoso, propaganda exaustiva, insistente, avassaladora, nos vendendo as privatizações como a salvação da lavoura, né? Ia levar o povo brasileiro ao paraíso, ou quase paraíso. Todo mundo ia ter saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, saneamento básico, moradia decente, né? Vida digna. O que temos hoje? Fernando Henrique Cardoso privatizou 2/3 do nosso patrimônio nos seus 8 anos de mandato. E o que temos hoje? Poucas semanas atrás, surgiu um dado que a nossa mídia hegemônica, seus comentaristas, por óbvio, não divulgaram, que diz o seguinte: nos últimos 40 e tantos anos, a partir do momento em que o FMI e o Banco Mundial, a mando dos países ricos, começaram a impor sobre inúmeros povos do mundo inteiro as privatizações, políticas neoliberais, de privatizações a rodo, nada menos de 70 trilhões de dólares de patrimônio e riquezas pertencentes aos povos saíram das mãos desses povos, que eram donos das riquezas, foram parar em mãos privadas. 70 trilhões de dólares são 50 anos de PIB brasileiro. É uma riqueza monumental. Então, se é verdade que a privatização vai trazer quase paraíso para todos, vida digna para cada cidadão e cada cidadã, a vida digna que cada um tem direito, nós deveríamos ter hoje todos os brasileiros e brasileiras vivendo em moradias dignas. Todos os brasileiros e brasileiras com saúde pública, educação pública de qualidade
acessíveis, porque todos pagam seus impostos, né? Então, eu digo aqui, algo que eu tinha afirmado, minha opinião, lá na década de 90 já, a privatização só traz benefício para uma ínfima minoria da população. 1%, quando muito, são o grupo de donos das empresas que se assenhoram das riquezas e dos serviços públicos e seus acionistas. Ao restante da população, 99% ou mais, cabe a conta salgadíssima a ser paga, né? Então, esse dado é estarrecedor a mostrar que privatização alguma trouxe qualquer benefício à esmagadora maioria da população. Para mim, o objetivo das privatizações desde o início é apenas abrir espaços para que os grandes grupos privados, nacionais e estrangeiros, pudessem lucrar cada vez mais. Não tinha compromisso algum com melhoria das condições de vida da população. É isso. Obrigado. Nós vimos aqui que o Jackson se inscreveu, depois é o Milton. Se alguém mais se inscreveu, vai levantando a mão aí que a gente vai passando. Então, Jackson, por favor, Jackson. Não sei o sobrenome. Bom, boa tarde a todos os vereadores. Primeiro, parabenizar a grande maioria que está em defesa dessa causa aí, que eu acho que no momento em que você está sendo um vereador e representando as pessoas, você tem que pensar no bem das pessoas. E como a grande maioria aqui tem a tendência a estar contra essa privatização, vocês não estão pensando em vocês, e sim nas pessoas que mais precisam, nas pessoas que têm um desconto tarifário, que têm uma baixa renda. Também eu acho que a gente deve pensar, além de tudo isso, que a empresa pública ela tem uma mão de obra especializada que nenhuma outra empresa privada por muitos anos vai ter. E a empresa pública visa o bem, a melhoria para a população. Com subsídio cruzado, uma cidade do tamanho da nossa, ela dá lucro, mas uma empresa privada não vai querer pegar uma cidade pequena. O subsídio cruzado que vem para a prefeitura também ajuda em projetos sociais e outras coisas que são para a própria população de Passo Fundo. E a água nossa da Corsã é uma água de extrema qualidade em todo o Brasil e uma das melhores. Porque ela é bem tratada, porque a gente tem mão de obra capacitada para isso. Então, queria dar os parabéns a todos que se engajaram e vieram colegas aí lutar por isso, e principalmente aos vereadores, que a gente espera que na hora que alguém chegar no ouvido de vocês e tentar provar o contrário, que vocês mantenham a palavra de vocês, porque a população é quem vai pagar por isso. A empresa privada, ela só visa lucro, desconto tarifário não vai ter, a mão de obra será mais precarizada, porque não há profissionalização. Existem algumas empresas terceirizadas que trabalham com nós aí na rua, e a gente é cobrado como se fosse nós. Por quê? Porque nós somos da Corsã. E muitos serviços que essas empresas terceirizadas prestam, nós temos que refazer 1, 2 ou 3 vezes. E a população, com razão, acaba nos cobrando, ligando para nós, particularmente na nossa cara, cobrando de nós, sendo que é um serviço mal prestado por uma empresa terceirizada. Então, a gente tem que pensar nas pessoas e não pensar só em nós. Porque se a gente continuar nesse caminho, a gente precisa das pessoas. Então, dizer isso para vocês e dar os parabéns, principalmente à pessoa que eu sou mais próximo, professora Regina e o seu Inharã, que deram início a esses trabalhos, mas que sem a ajuda de todos vocês aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, e do engajamento de todos os colegas. Obrigado. Milton Gambini.
Boa tarde, vereadores, colegas da Corsã. Desculpe eu ter ficado em costas para vocês aí, que eu acho que ele podia ficar meio do ladinho, então vocês me perdoem, que é uma necessidade. Satisfação em Arã, principalmente, doutora Regina, e todos que, como diz o Jackson, que apoiaram na moção e estão em defesa do saneamento. Tinha tudo isso para dizer que tu falou, Jackson, não precisa. Tá? Reforço as palavras do meu colega e do trabalho que todos eles aqui estão na rua, trabalhando com uma gestão lá em cima em Porto Alegre, que deixa falha, que tenta minguar o serviço público para mostrar que é ruim. É diferente de uma empresa que é dona de uma empresa privada, que ela tem que crescer para mostrar que é boa, para pegar valor. Incrível uma empresa do tamanho da nossa fazer esse tipo de ação para desvalorizar a nossa empresa. Isso é irreparável, isso não tem. Uma coisa que eu penso também, gente, olha só o tamanho da nossa empresa, o tamanho do capital que é a empresa Corsã, 5.000 e poucos funcionários, para entrar lá em cima e achar que tem que vender, simplesmente vender. Isso não pode. Não pode, gente. Quero que vocês pensem bem. Queria lembrar os vereadores que o povo de Passo Fundo não tem mais a mente esquecida, hein? Lembrem-se, o povo de Passo Fundo não se esquece do que acontece em Passo Fundo. É uma lembrança. Gostaria, seu Arilson, meu colega, de fazer uma pergunta para ti. Se o prefeito não assinar o aditivo, o que acontece? Obrigada, Milton. Depois a gente passa todas as perguntas daí para o Arilson e ele responde. Natalino da Silva. Boa tarde, vereadoras, vereadores, colegas que estão aqui hoje prestigiando esse evento. Uma mentira, depois de ser contada uma vez, ela tem que ser repetida e cada vez aumentar mais as mentiras para poder sustentar aquela primeira, né? Nós tivemos na campanha passada, o nosso candidato a governador, então, disse que não privatizaria Corsã e Banrisul. Ele sabia que não podia cumprir essa promessa. 18 de março de 2021, ele disse que, por conta do marco regulatório, ele tinha que privatizar a Corsã, porque a Corsã era inviável, técnica e financeiramente. Mentiu mais uma vez. A Corsã, por números que já foi passados aos vereadores dessa casa, ao prefeito municipal, a gente provou que a Corsã é viável, tanto técnica quanto financeiramente, e os números que o presidente Arilson apresentou aqui não nos deixam mentir. São números que é tirado dos balanços da Corsã. Uma outra coisa que ele está mentindo é que os prefeitos têm que assinar o aditivo por conta do marco regulatório, a Lei 14.026, até 16 de dezembro. Também está mentindo. Essa lei obriga as alterações que são necessárias no contrato de programa que a prefeitura tem que entre Prefeitura e Corsã até 31 de março de 2022. A lei que é obrigado, que vence dia 16 de dezembro desse ano, é a lei de privatização da Corsã. E é por isso que ele está pressionando prefeitos e vereadores. Ele está oferecendo 10% das ações e de acordo com a arrecadação. Quer dizer, ele vai comprar a água a outorga da água de Passo Fundo por um percentual de 10%. O prefeito de Passo Fundo, se assinar o acordo, esse aditivo, estará vendendo a outorga da água por 40 anos por 10% do seu valor. O prefeito estará fazendo um crime de lesa à população. Ele está lesando economicamente a população de Passo Fundo. Os vereadores dessa casa, quando estavam em campanha,
cada um tinha seu partido, cada um estava defendendo as suas bandeiras. Assim que eles assumiram essas cadeiras que estão hoje, eles não são mais vereador de partido A ou B, eles são vereadores da comunidade. E é assim que eles devem pensar. Esse é o meu ponto de vista. O que o colega Jackson falou aqui é verdade. Vocês aqui são representantes, aqui é a Casa do Povo, vocês são representantes da população, não só dessa que está aqui hoje, de toda a população e principalmente daquela mais vulnerável, aquela que não tem como se defender. Por isso, eu peço que tenham a consciência de analisar muito bem o aditivo que está na prefeitura e que deve vir para essa casa. Então, eu só peço licença para homenagear o nosso presidente, que hoje está completando o tempo. Então, nasceu no dia de Rui Barbosa, não tem a mesma, mas é gêmeo com Rui Barbosa. Muito obrigado. Vinícius Caleron. Arilson, parabéns aí, felicidades. Força na luta. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde, Arilson, os colegas que estão aí. É um dia difícil, né? A gente tem que vir aqui lutar pela água, que é um bem de todos, é vital para a saúde de todo mundo e não deveria estar sendo privatizada de jeito nenhum, porque as empresas só vê o lucro e nós vamos ter cada vez mais tarifa alta, não vai ter qualidade do serviço. A gente já viu já teve exemplo em outras cidades e isso vai acontecer certamente. Muito difícil não acontecer. Eu queria fazer uma pergunta para o Arilson, se ele puder nos falar um pouco de como que foi a votação em Imbé, o que aconteceu em Imbé, para poder passar para nós. A gente não tem muita informação, então seria interessante, né, até para os vereadores ficar bem informados. Obrigado. Gilson. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Estamos aqui super bem representados, né? Pela aquela moção aí que todos repudiaram aí a privatização da nossa Corsana. Então, graças a Deus, temos uma Câmara responsável pelo povo. Então, responsável pelo povo. Então, assim, ó, o que eu quero dizer? Privatizar. Privatizar já vem ali, ó. Já vem como privar. Vai acontecer o quê? Daqui a pouco vou colocar na Bolsa de Valores, né? Vai ter um pregão eletrônico sobre a água. Então, o que eles vão visar? Lucro. As empresas querem lucro. E nós temos que ser contra isso. Que nem eu trabalho. Eu converso com várias pessoas, eu faço leitura. Todo dia eu converso com as pessoas. E elas estão bem preocupadas com essa questão da tarifa social, né? E então, a gente tem que ter bastante... Abrir o olho, que nem eu, né? Eu só tenho um, então eu tenho que estar sempre aberto. Então, assim, ó, pessoal, é uma questão bem séria, a privatização. Todos contra a privatização. Eu quero também fazer uma pergunta para o Arilson. Contrato de 40 anos, Arilson, não é muito tempo? 40 anos. Olha, eu estou com 40, um pouquinho mais. Tá, pessoal? Contra a privatização? Todos contra. Obrigada, Gilson. André Luiz. Enquanto André Luiz vem se dirigindo até o microfone, quem quiser se inscrever ainda, faz a inscrição agora, que daí a gente já vai encerrando as inscrições. Para a organização dos nossos trabalhos, ainda nós temos as inscrições dos vereadores e da comunidade também que está nos acompanhando no Facebook.
Então, vou solicitar, quando ocorre a troca de uma pessoa e outra que fala, eu vou fazendo a intercomunicação com quem está no Facebook para agilizarmos. Por isso, eu peço a compreensão para nós não batermos palma, que vamos ganhando tempo e intercalando as falas. Por gentileza. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, os colegas da Corsã, a comunidade presente, os presidentes de bairro. Gostaria de fazer um questionamento a todos que estão aqui. Como que uma empresa deficitária, uma empresa cheia de problemas, como argumenta o governo do Estado, que não tem condições de investir, dá lucro no último exercício de 1,4 bilhões de reais, sendo que parte desse lucro é destinado a pagamento de professores, brigadianos e do Poder Executivo. Como que uma companhia problemática, cheia de deficiências, com tantos funcionários que, de acordo com eles, são vagabundos, tem um lucro nos últimos exercícios de 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais. E aí vem o questionamento, e isso é para o Arilson, que eu gostaria que esclarecesse a comunidade e aos vereadores. Como que fica a questão das tarifas com o fim da imunidade tributária? E como que vai ficar a questão das tarifas a partir da privatização? Se o que o presidente Barbucci disse num podcast é verdade, que aquele investimento que a empresa privada fizer vai ser repassado ao consumidor, se é fato ou não. Obrigado ao espaço. O André Luiz. Enquanto isso, Natalino da Silva refere como que uma companhia que não tem capacidade técnica recebe prêmio nacional de qualidade de saneamento. A Josi Silva, por gentileza, vai se dirigindo quem foi chamado. A Josi Silva refere, com certeza, Corsã pública. Josifal Machado, Corsã é pública, água é um bem de todos. Jesus Figueiredo, se a proposta de saneamento do PSDB do Leite fosse verdade ou possível, o rio Tietê seria o mais limpo do mundo pelo tempo que esse partido PSDB está no poder, no estado e nos municípios. Quem foi chamado? André Luiz. Dário Delavi. Boa tarde a todos os vereadores, as vereadoras, Valéria, Regina, principalmente, minhas amigas, minhas companheiras aí. Boa tarde ao povo de luta que está aqui da Corsã, pessoa do Milton lá, meu colega da infância. Importantíssima audiência pública, e eu tenho que saudar a Regina, Yaran, todos os demais que lutaram para conseguir que ela se construísse. Porque está mais do que na hora da gente parar, enquanto sociedade, e começar a cobrar as políticas que estão sendo apresentadas para nós enquanto povo. Nós precisamos discutir e entender o que está acontecendo. E essas falas aqui, tanto do presidente como dos demais colegas da Corsã que falaram aqui antes, deixam claro o crime que está sendo pensado para o estado do Rio Grande do Sul. Empresa privada nenhuma privilegia a sociedade. Empresa privada tem que dar conta para os seus acionistas, tem que dar conta para o seu resultado financeiro. E se isso precisar botar mão de obra de segunda qualificação e com salário menor, vai fazer. Se for preciso botar menos pessoas do que precisa de trabalho, vai fazer, porque a empresa privada tem que garantir dinheiro, o resultado dos seus acionistas. A gente não enxerga, normalmente, o trabalho que é feito por esses homens e mulheres dentro da Corsã. Que aquela água que tu toma lá na tua torneira, que muitos dizem que é uma porcaria, é muito melhor que aquela água que tu compra lá no mercado, na garrafinha, que vem cheio de minerais, cheio de com sal, com tudo mais que tu faz mal. As pessoas não percebem isso. E se tu for olhar o preço da água que tu paga no mercado, o litro de água que tu paga no mercado pelo preço do litro de água que tu paga na Corsã, é um absurdo. Então nós temos que pensar, além de manter pública, garantir que cada vez mais seja investido mais ainda na qualidade de cada serviço. Então, parabenizar a Câmara e principalmente por esse povo que mostrou como é que se faz luta estando aqui hoje. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Dário. Miriam Correia.
senhor Levington Lazarete, que nos acompanha nas redes sociais, refere: a Corsã deve se manter pública, porque a população gaúcha não foi ouvida pelo governador. Quero começar cumprimentando a todos os vereadores, agradecendo o apoio, a presença de todos aqui, aos meus colegas. E gostaria de começar falando assim: se a privatização é tão boa, por que não temos ninguém defendendo a privatização aqui? Se fosse tão boa, teria alguém aqui fazendo o contraponto. Por que ninguém fala? Ou porque todos se abstêm? Porque não tem argumento. Porque me diga onde que a privatização deu certo. Não deu certo aqui, não deu certo em país de primeiro mundo. Quem ainda tiver alguma dúvida, basta ir a Uruguaiana. Deu um passinho aqui no Rio Grande do Sul. É próximo, a água foi privatizada. Aumentou a tarifa, a qualidade da água caiu, a população só reclama e querem voltar, mas não pode. Por quê? Porque tem um contrato de 40 anos. E o que vai acontecer aqui não será diferente, minha gente. Outra coisa, esse subsídio cruzado, foi falado dos municípios. Cadê os nossos municípios pequenos da região? Ah, não importa, nós moramos em Passo Fundo, mas e a região? Temos que pensar no outro. Privatização nunca foi uma boa, principalmente para quem é de baixa renda. E eu, como sou povão, como vim de baixo, sempre defenderei essa classe. Sempre estarei do lado do povo, dos meus colegas e da população do Passo Fundo e da região. Obrigada pelo tempo, pelo espaço. Obrigada, Miriam. André Luiz. O senhor Eduardo Jacob Teichmann refere: a Corsã é pública. Valéria de Souza Leite refere: Corsã pública, a água é da população e não pode ter dono. O Lucas refere: a Corsã é 100% pública e fortalecida. Por gentileza, a pessoa que foi sendo chamada, que se dirija. Marcos Silva, o Leite e o Barbuti não querem fazer as obras. O que interessa para eles é só entregar a empresa para a iniciativa privada. E quem vai pagar a conta depois é o povo. Nós não temos mais inscritos, então a gente vai passar a palavra para o representante do Sindiágua, o Arilson, que vai responder as perguntas que foram feitas. Vou lembrar aqui de algumas que foi sendo anotada. Enquanto isso, se os vereadores que quiserem utilizar a palavra puderem ir se inscrevendo, a gente agradece. Se o prefeito não assinar o aditivo, o que acontece? O que aconteceu em Imbé? Como que fica a questão das tarifas a partir da privatização? Arilson, por favor, a palavra é tua. Ok. Pessoal, 3 minutos, Arilson, daí para você responder. 3? Então, enfim, se não assinar o aditivo contratual proposto pelo Eduardo Leite, o que acontece com a prefeitura? Nada. Absolutamente nada, porque esse aditivo contratual ele é exclusivo da lei 15.708, que é a lei da privatização da Corsã. O aditivo oficial da lei federal do marco regulatório, ele tem que ser assinado até lá, 31 de março. E o que é que tem? Era o que tinha nas nossas lâminas para dizer, né, que vai ficar aqui depois, vereadoras. O que precisa ter no aditivo contratual, vereadores e comunidade? Meta de cobertura, 99% de água e 90% de esgotamento sanitário, como foi lido aqui no protocolo. Intermitência de abastecimento de água, ou seja, um controle de falta d'água. Não pode faltar água tanto tempo, enfim, a Corsã tem que ter isso. A empresa que vai operar tem que ter isso. Controle de perdas de água, ou seja, o que produz, normalmente entregar no mínimo aí 90% a 100%. Quarto lugar, qualidade nos processos de tratamento. Lembrando que a Corsã, 53% do nosso povo atendido, dos nossos gaúchos e gaúchas, já é atendido com estações com qualidade ISO 9001. Então, nós estamos bem de qualidade. E o quinto item, não menos importante que os outros 4, é a comprovação da capacidade econômica financeira da empresa de fazer o serviço. Nenhum desses itens está no aditivo contratual. Nenhum desses itens. Então, não acontece absolutamente nada com o prefeito que não assinar até o dia 15 ou 16 de dezembro. Aliás, dizendo aqui que o governador Leite já teve 3 derrotas nesse período que ele está obrigando as prefeituras a assinar. A primeira foi o prazo. A segunda, todos deveriam ter dito até dia 1º de novembro se assinariam ou não. Ele prorrogou até o dia 16 de dezembro.
E a terceira derrota, e aí a mais retumbante, foi quando ele quis mostrar para o mercado financeiro que ele pode vencer o Dória nas prévias. Ele fez o ato público lá em Porto Alegre e apareceram dos 307 convidados, apenas 10 dos quais 5 do partido do PSDB. Então, nós estamos vencendo essa batalha. Por quê? Não por causa dos trabalhadores somente, sim porque a classe política gaúcha não quer privatizar a Corsã. E em Imbé aconteceu uma coisa bem interessante para nós trabalhadores da Corsã, apesar da gente não ter concordado, mas foi bom, porque em Imbé nós tomamos o segundo 7-1. Foi 7-1, foi a primeira casa legislativa que passou, o primeiro prefeito que passou pela casa legislativa. E lá está comprovado aquilo que nós, Sindiágua, sempre dissemos, desde o início. Isto não é uma disputa de direita e esquerda, uma disputa Grenal, uma disputa do PT contra o PSDB, seja lá quem for. Porque lá, os 3 vereadores do PT deram um acordo para a privatização da água. Infelizmente, lá isso aconteceu. Nós temos que deixar isso registrado. É acima da disputa Grenal essa discussão que nós estamos fazendo. Aqui não se faz disputa Grenal. E ainda tinha da imunidade. Arilson, eu acho que é importante você responder como que fica as questões de tarifa com a privatização. Eu tinha anotado isso também aqui. Bom, também está nas nossas lâminas que a partir de 2028 a Corsã está colocando 2 tipos de tarifa para os municípios. 2 tipos. A primeira é a que tem hoje, que mantém o subsídio. A segunda é que o colega que fez, não me lembro quem fez a pergunta, mas que fez a pergunta e disse o seguinte: como é que fica, os investimentos serão tirados do município? Sim, e vocês depois podem tomar conhecimento, porque fica ali, está escrito assim, ó, o preço variável calculado a partir das necessidades do município. Ou seja, se Passo Fundo tiver que construir uma caixa d'água, ou qualquer município menor que Passo Fundo, aqui nós estivemos visitando 4 municípios ontem, né, Natalino? Onde os 4 juntos não dá as economias de um prédio de Porto Alegre. Se tiver que construir uma caixa d'água, quem vai pagar é o habitante daquele município. Ou seja, aumenta e aumenta muito pela tarifa variável, que a partir dos investimentos serão retirados dos municípios. Então, se nós aqui precisamos de 300 milhões de reais, de onde é que vai sair? Vai sair da tarifa daqui de Passo Fundo. Não tem mais Canoas, e hoje a Corsã, para vocês terem uma ideia, ela funciona como um grande condomínio de 317 municípios. E todos eles colocam o dinheiro, a conta que nós pagamos, no mesmo caixa, e dali saem os investimentos. A partir de então, serão 317 casas diferentes. Se tiver chamada extra, e a Corsã nunca teve chamada extra, a partir daí a chamada vai ser em cima dos municípios, em cima de cada município. Então nós temos que cuidar disso. Está com o documento da Corsã, depois vocês tomem conhecimento, está lá com o prefeito, inclusive com restrito e confidencial. Infelizmente, ao invés de mandarem para cá, para o povo ouvir e ver, é restrito e confidencial. Prefeito, só tu pode tomar conhecimento. E os 40 anos que foi pedido é uma ilegalidade que está sendo construída nesse aditivo contratual. A Lei 14.026, o Marco Regulatório de Saneamento, ele é claro, não tem mais aditivação de contrato por tempo de contrato, e sim apenas para colocar aqueles 5 itens que eu coloquei há pouco. Obrigado, eu tive que correr um pouquinho. Obrigada, Arilson. Agora a gente vai passar para as inscrições dos vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Ninharã. Muito fácil. Três minutos, né, presidente? 3 minutos. Tá bom. Em primeiro lugar, uma boa tarde. Nosso plenário está bonito, bem sortido. Muita gente aí defendendo a causa de algo tão sagrado que não existe religião que não use a água para batizar um ser humano. A água é usada até para batismo. 80% do nosso corpo é água. E estão querendo privatizar, e o perigo maior é que estrangeiros querem comprar a Corsã. E por que querem comprar a Corsã, queridos edis? Porque dá lucro.
Ninguém compraria uma empresa se ela não gerasse lucro. E pedimos, e estamos comprometendo o nosso executivo, nosso prefeito, que venha traçar conosco aqui essa questão da privatização, para que não fique no colo do prefeito só esse problema. Porque ele, depois que privatizar, vai ter mais 2 anos de gestão, e se começar a dar problema, a cobrança vai vir em cima do executivo. O governador está privatizando porque está saindo o ano que vem e não vai ser cobrado. Na hora que começar a dar problema, ele não estará lá para ser cobrado. E com certeza, Arilson, se ele for derrubado e derrotado nas prévias, eu acredito que ele vai desistir da privatização. Porque o único objetivo dele é esse, é se candidatar a presidente, e com a privatização é o objetivo maior dele. Quero também aqui dizer que a Corsã aqui em Passo Fundo, na minha secretaria, onde eu trabalhei como secretário adjunto, ela foi muito útil com as ações compartilhadas. 70% do equipamento da STSG vem da Corsã. Caçamba, máquinas recarregadeiras, caminhão de esgotamento, Cancún, caminhão da poda, caminhão da iluminação, a revitalização do Banhado Vergueiro, a Corsã, muitas lixeiras colocadas na cidade, a Corsã. A empresa privada não vai dar uma agulha para o poder público aqui. Vai ser tudo cobrado. Então, doutor Alberi, eu quero agradecer, porque eu sei que a maioria dos vereadores estão imbuídos no mesmo objetivo de não a privatização, e como foi citado, a gente tem testemunhas de que Uruguaiana privatizou e está lá um problema assim, que a população entra em casa para tomar um banho e não sabe se vai entrar sujo e sair fedendo, ou se vai entrar sujo e sair muito mais sujo. Está imundo e não tem a quem recorrer, não tem a quem cobrar, porque são 40 anos de contrato e não tem mais como voltar atrás. Então, assim, nós não podemos concordar. Me sinto orgulhoso de que os meus colegas, Edis, todos quase, abraçaram essa causa na nossa moção e que damos o pontapé inicial. E me admira, caros amigos, tantas reuniões estão sendo feitas e esse governador não está enxergando isso, que ninguém aceita. A rede social está aí provando a participação popular, ninguém quer a privatização. Não teve um caso, vereadora, que a senhora leu, de apoio à privatização. Obrigado a todos, um abraço. Obrigada, vereador. Só para fazer um esclarecimento para a comunidade, tem alguém questionando ali qual que é a justificativa dos vereadores que foram contra. Eu acho que é importante a gente esclarecer para a comunidade que não passou nenhum projeto por esta casa. A audiência pública tem como objetivo discutir essa pauta, ouvir a comunidade. Todos os vereadores foram favoráveis à moção apresentada pelo vereador Nharan, que teve vários vereadores que foram coautores. Está em processo de discussão no município de Passo Fundo. O contrato foi assinado em 2010, que vigora para 25 anos. Então, nós estamos ainda com o contrato vigente. O que está se discutindo aqui é se o município deve ou não estar assinando esse aditivo, aonde se avança a privatização no município de Passo Fundo. Com o projeto aprovado pelo governador do estado, autorizou a privatização. Agora a decisão se dará aqui no nosso município. Só para deixar bem claro para a comunidade qual que é o objeto dessa audiência pública, onde as pessoas estão se manifestando, mas não existe nenhum projeto neste momento na Câmara de Vereadores. Por favor, o vereador Wilson. Quero só cumprimentar a mesa, os vereadores e vereadoras, colegas, cumprimentar de forma bem especial todos os trabalhadores e trabalhadoras ligadas à água. Nós temos manifestado aqui e temos defendido isso historicamente, não é de ontem, nem de anteontem, é desde que eu me reconheço por gente. A água, ela não é mercadoria. Ponto. Segundo, a água ela é um princípio
ela é um princípio vivo, vivificante, é um princípio vivificador e, portanto, não deveria ser objeto de lucro. E eu penso que o Natalino falou de forma muito bem e muito bonita. Nós não podemos simplesmente discutir, eu sou a favor ou eu sou contra. Nós temos um princípio a ser defendido. E vocês são um sinal vivo. Vocês é que fazem a luta, de fato, para que a nossa comunidade tenha o acesso à qualidade de vida. Nós sabemos, os grupos estrangeiros vêm aqui para comprar a Corsan porque a água está aqui. A água está aqui no Brasil. Então, nós temos manifestado isso de forma muito, 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 muito clara. E vamos defender até onde for possível para que, de fato, o governador possa, de fato, repensar, rever, que esse debate possa ser público. É um absurdo vir uma correspondência para um prefeito lacrada e bem secreta. Não, isso tem que estar na praça, isso tem que estar em cima da mesa. É nós que temos que discutir, é vocês que têm que discutir. O menino que falou que faz as leituras e ouve da comunidade a preocupação. Quem anda nas nossas vilas, especialmente as mais humildes, as mais simples, e aqueles que estão na busca da moradia nas ocupações, sabe como é. E eu tenho manifestado isso aqui na tribuna. Duvido se essas pessoas vão ter acesso à água de qualidade como elas têm hoje, depois que privatizar. Então, não a privatização. Vamos à luta. Muito obrigado. Estarei fazendo uso da palavra agora. Mais uma vez, é uma satisfação ver a casa lotada em uma audiência pública que debate um tema de tamanha relevância, que é a água, que é o saneamento básico da nossa cidade. Tenho defendido a Corsan pública aqui nesta casa e também no diálogo com a nossa comunidade. A Câmara dos Vereadores de Passo Fundo vem tendo várias ações desde que surgiu o projeto na Assembleia Legislativa. E aqui eu preciso fazer o reconhecimento do presidente da casa, Rafael Colucci, que atendeu a todas as nossas solicitações até então. Fizemos vários pedidos de informação, aonde o município vem respondendo. As respostas nem sempre são aquelas que a gente gostaria de ter, com dados, com mais informações, saber de fato o que acontece nos bastidores desse processo de negociação, mas tem nos respondido. Lamento a ausência do Executivo Municipal, lamento a ausência do representante da companhia, porque seria a nossa oportunidade de ouvir qual que é a defesa. Qual que é a defesa de termos a privatização da Corsan em Passo Fundo? Tenho muitas preocupações, assim como este parlamento tem. Como que ficará a qualidade da água? Quem nos garante que as metas serão atendidas, sendo que já existem vários municípios que privatizaram e não atingiram as metas? Como que ficará a tarifa? Como que vai ficar a situação das pessoas em situação de vulnerabilidade social? Como que ficará, por exemplo, a tarifa social, que hoje, a Corsan sendo pública, é possível se oferecer esse serviço, né, para a nossa comunidade? Como que vai ficar as bicas públicas, que em Passo Fundo tem várias? Vereador Altamir, que defende muito o pessoal da comunidade, como que vai ser para aquelas pessoas que não têm condições de pagar água? Tenho falado e repetido muitas vezes, a água não pode ser vista como um simples produto, aonde quem paga mais leva. Nós não podemos permitir que aqui em Passo Fundo essa discussão seja feita desta forma.
Por isso estar hoje, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, estar abrindo as portas para a comunidade, é mais uma vez reforçar o nosso compromisso com o que for melhor para o nosso povo, não com quem pagar mais. A privatização, até o presente momento, é do povo gaúcho, é da comunidade de Passo Fundo. E a gente não pode admitir que ela avance da forma como vem ocorrendo, de forma que não seja transparente e discutindo com quem deve se discutir, que são os usuários. Conte com esta vereadora, nós seguiremos firmes, defendendo, sim, a Corsã pública. Vereador Indiomar. Eu levei. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos colegas, amigos, vereadores, vereadoras, aos funcionários da nossa Corsã de Passo Fundo. Dizer para vocês que é lamentável quando nós acreditamos em ir às urnas e votar num gestor, tanto a nível estadual, federal, e de repente leva por surpresa a privatização, no qual não estava no plano de administração. É fácil terceirizar, né? Vender o que é nosso. Foi muito bom ouvir a explanação de várias pessoas, de vários funcionários, para tirar as dúvidas aqui de nós, vereadores, do funcionamento da nossa Corsã, né? E dizer a vocês que desde o início, quando fiquei sabendo da privatização, eu me manifestei contra. Eu acho que quando nós escolhemos gestor e vamos às urnas para votar num prefeito, ou num governador, ou num presidente, é para ele ser o gestor, não vender o que é público, que é nosso. Ou senão não precisaríamos ir às urnas e escolher também os nossos representantes. Então, quero dizer para vocês que desde já contem comigo, que estou junto nessa luta contra a privatização. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Eva. Boa tarde à mesa, as colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha de forma presencial e pela TV Câmara, Facebook, YouTube. Eu li aqui o Fórum Mundial da Água, que aconteceu no ano de 2000, concluiu que as guerras do próximo século girarão em torno da água. Luciane Zanella, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, nos relatava, né, Luciane, da importância da água enquanto um direito fundamental, um direito protegido de forma constitucional, um direito ambiental que tem que ser preservado. E aí, quero rapidamente também comentar sobre o ocorrido na cidade de Imbé. Dizer que o Partido dos Trabalhadores é contrário à privatização e os 3 vereadores de Imbé já estão enfrentando um processo de suspensão da sua filiação no Partido dos Trabalhadores. Já saiu uma resolução do partido, da direção estadual, no sentido de afirmar que a água é realmente e efetivamente um bem público que precisa ser protegido. Nós participamos há poucos dias de um plebiscito popular. E o resultado do plebiscito, que ocorreu em todo o Rio Grande do Sul, foi que 95% dos participantes são contrários à privatização da água. E aí alguém dizia aqui que uma pessoa se elegeu, foi lá para cima e decide a privatização. Eu quero lembrar que não. Houve uma votação na Assembleia Legislativa. 33 deputados ajudaram o governador.
deram um cheque em branco ao governador para privatizar a água. E nós não podemos esquecer disto. Inclusive, tem deputado que representa o nosso município na Assembleia Legislativa e que foi favorável e que esteve numa imprensa aqui do município e questionaram ele. E ele se limitou a afirmar que ele recebeu uma procuração da população e que não precisa ouvir a comunidade, que por isso que ele votou contra o plebiscito do povo aqui do Rio Grande em relação à água. Isto sim é o maior absurdo. Plebiscito é um instrumento constitucional que tem que ser respeitado. É uma forma da população também dizer o que ela quer do seu patrimônio, do seu bem. E a água, o sangue, doutor Alberi, são os nossos maiores bens. 3 ou 4 dias sem água nós morremos, para não falar em todo o planeta. E aí nós temos que vir aqui, ao invés de defendermos e exigirmos do governador que crie um grupo para melhorar a gestão da Corsã, nós temos que vir aqui implorar para que o nosso prefeito não assine o aditivo. São absurdos que estão ocorrendo na nossa política. E nós temos que saber, sim, que tem partidos que a ideologia deles é a favor da privatização, que acham que tudo que é bem público, que os servidores públicos são responsáveis por tudo que ocorre de mal no nosso país. E nós temos que lembrar quem são essas pessoas. O ano que vem tem eleição. E aí nós vamos ter que estar novamente aqui, pelo Banrisul. Agora é momento de exigir, de obrigar os vereadores, os deputados a pensar neste bem que é a água. E se as empresas privadas querem, é porque dá lucro sim. Nós temos um material aqui, rapidamente, vereadora, temos um material aqui que elaboramos, está aqui na saída, peço a vocês que nos ajudem, nós precisamos conversar com a comunidade, com o povo lá da vila, para que pressione os vereadores da base e o prefeito a não assinar esse aditivo. Somos totalmente contra a privatização, não a privatização da nossa água. Obrigada, presidenta. Vereador Rufa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público presente, que nos enche de alegria. Faz 1 ano e meio que não vejo gente, né, tanta nas nossas sessões assim. Que bom ter essa. Eu já me manifesto contra essa privatização. Várias reuniões, né, Regina? Estivemos aqui com o presidente, com o Natalino aqui. Então a gente vem aqui falar assim. Não interessa partido, coisa, a água é um bem de todos. Então, eu quero saber, assim, até do prefeito, Celso Alberi, que é o líder do governo, o prefeito, nós vinha até a Câmara para explicar, porque de repente não vem até a Câmara. Se ele não assinando o aditivo, se ele assina o aditivo sem nós saber. Então, esse aditivo tem que vir para a Câmara para a gente conversar com o prefeito, ver qual é a intenção dele. De repente ele assina o aditivo, a gente está brigando por nada aqui. Então, eu acho que seria bom ele conversar com os vereadores para ver a oposição dele também. E como não veio nenhum representante hoje aqui, para dizer o que seria feito, não veio ninguém. Então a gente fica em cima do muro. Assim que o prefeito vir com uma resposta para nós aqui, a gente também pode votar favorável, ao contrário, entendeu? Mas eu sou contra, assim, a privatização, independente de partido partidário. Pode contar com esse vereador também. Obrigado. Vereador Tchequinho. 3. Já está contando, diz a vereadora aqui. Boa tarde, colega Regina, Janaína, Ednilson, representando aqui a Corsã. Então são vocês os responsáveis pela excelente qualidade da nossa água aqui em Passo Fundo? Que bom!
Quero cumprimentar a todos aí em nome do meu amigo Zoinho. Zoinho. O Gilson. Em 2005 eu vim para a cidade. Morava no interior, vim para a cidade. Nasceu o meu primeiro nenê, já está com quase 16 anos. E os meus 2 filhos, eu e a minha esposa, nunca tivemos uma dorzinha de barriga sequer, tomando sempre a nossa água abençoada da Corsã. Acredito eu que é uma das melhores águas do planeta. Então não se mexe com o que está dando certo. Eu fico mais contente quando vem aqui os representantes aqui, falando desse nosso governador, que vem aqui e disseram a mesma coisa que eu venho dizendo sempre: esse é um mentiroso que está lá, um baita de um mentiroso. Às vezes eu sou questionado por algum colega aqui, pois hoje está aqui a prova. Mas ele não mentiu uma vez, ele mentiu várias vezes. E um mentiroso e um ladrão tem pouca diferença. Ainda mais aquele que mente bastante, porque ele acaba te roubando a tua confiança. Eu sou a favor de várias privatizações. Isso eu deixo bem esclarecido aqui. Mas quando se mexe com a vida das pessoas, eu sou contra. Porque a água é uma das únicas coisas que não deve ser privatizada. Por quê? Porque é vida. E enquanto a água estiver no poder público, o povo tem confiança, porque o poder público também, ele se sente na obrigação de ter uma água de qualidade, porque tem próximas eleições e eles não podem oferecer água sem qualidade. A hora que você terceirizar, privatizar, aí o povo pode sofrer as piores consequências que podem acontecer em relação à vida, em relação à água. E vamos combinar, né? Esse nosso governador aí, para quem entende um pouquinho de política, ele nunca esteve preocupado com a vida. Nem nessa grande pandemia aí, que vocês sabem que ele não investiu R$1 dos bilhões que o governo federal mandou para ele, para evitar perdas de vida. Se alguém sabe aqui que esse malandro investiu em algum hospital de campanha, me digam aí, nenhum. Não investiu em nada na saúde. Então, isso me leva a pensar que ele só pensa mesmo em dinheiro. Em dinheiro. E que nem disse a vereadora aqui. Quem diz que não se importa com a política está equivocada. Que vocês sabem que tudo é política. Tudo envolve política. Até mesmo a água. Até mesmo a pandemia, como vocês viram, que é só política. E a vereadora aqui falou que o ano que vem, onde é que estão os nossos deputados defendendo essa causa aí? Então o ano que vem tem eleições. Então vocês não votem em mentirosos. E nem ladrão, né, vereadora? E nem ladrão. Que só não enxerga essas coisinhas quem não quer. Quem não acompanha aquele aparelhinho que vocês têm na mão aí, todos vocês, o celular. Graças a Deus, nós temos melhorando o nosso Brasil. Mas temos que evitar de votar nesses mentirosos, sem vergonhas, safados, que nem esse governador Eduardo Leite. Porque eu digo nomes. Eu não escondo, quando o sujeito é malandro, tem que divulgar. Pode contar com o meu apoio. Obrigada, vereador. Vereador Trindade. Boa tarde a todos e todos os companheiros da Corsã que fazem presentes hoje aqui no plenário. Satisfação receber aqui o nosso colega Kleber, que foi nosso colega na brigada. Seja bem-vindo. Infelizmente, hoje, com esse plenário lotado, nós poderíamos estar aqui fazendo uma homenagem aos funcionários da Corsã. Mas não. Temos que estar aqui discutindo sobre a privatização de uma empresa tão importante para o nosso Estado. Além da água ser vida, como todos os vereadores aqui mencionaram, saneamento básico é dignidade para todos. Isso é importantíssimo. E quando o gestor acha que o principal problema está numa empresa que presta um trabalho de excelência no nosso Estado, então o problema está no gestor. Nesse caso,
no governador do Estado. Governador do Estado que parece que quando ele acorda de manhã ele quer privatizar alguma coisa. É CE, é a Corsã, é Banrisul. Ele quer privatizar, quer acabar com o funcionário público. O funcionário público já estão assolado por muito tempo por conta de um desgoverno que ele presta ao nosso Estado. E contra fatos não há argumentos. Isso ele não pode negar. Fez campanha dizendo que o principal era levantar a bunda da cadeira. E pelo jeito não é isso que ele está fazendo, porque nem no Estado ele fica. Então aqui em Passo Fundo, nós temos que nos manter coerentes. E principalmente, o que a amiga ali falou, comprometimento e palavra. Temos que ter o comprometimento e palavra para com vocês que elegeram vários dos que estão aqui. Palavra que agora o Executivo terá que trazer para essa casa, para que aqui seja discutido. Porque aqui é a casa dos senhores. A porta tem que estar sempre aberta, porque vocês são o público-alvo dessa casa. Trabalhamos para vocês e para ninguém mais. Somos vereadores do município de Passo Fundo. E aqui estão os moradores do município de Passo Fundo. Aqui estão as suas famílias. E a água é um bem que não se pode vender. A água é nossa. A água é da Corsã, como o Tiaquinho falou. Água de excelente qualidade. Não é a primeira e nem a última vez, mas vamos estar sempre aqui lutando pela não privatização da Corsã. Muito obrigado. Já extrapolamos o horário em um tanto. Para não silenciar dois vereadores que se inscreveram posteriormente ao prazo, 1 minuto, vereador Ernesto, 1 minuto, vereador Alberi, e eu faço o fechamento. Colega Janaína, só quebrando o protocolo um pouquinho, eu vi que muitas das pessoas aqui têm alguns cartazes nas mãos. Não diria para a Vossa Excelência, se pudesse ler por uns 2 minutinhos que fosse depois alguns cartazes? Vereador Ernesto. Boa tarde. Vamos solicitar o registro. A assessoria, por favor, registro dos cartazes. Boa tarde, a mesa diretora, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, o público que nos acompanha através das redes sociais e o plenário, está bonito, está cheio. Eu vou ser bem breve, eu já estou contemplado com as palavras dos meus colegas, mas quero dizer que eu estou com vocês podem contar comigo e eu vou defender a Corsã até debaixo d'água. É esse o nosso dever e podem contar comigo. O meu muito obrigado e tomo com vocês. Vereador Alberi. Prezada presidente Janaína, amigos que nos visitam hoje nessa data tão importante, a audiência pública ela é importante, é oficial, é para ouvir as pessoas e é por isso que nós estamos aqui ouvindo vocês. Com certeza, eu como médico, como cientista, quem lida com a saúde, me preocupa, sempre preocupou bastante a questão, o gringo, do lixo, água e esgoto. Saneamento básico. Isso que traz saúde à nossa comunidade, às nossas pessoas. Então não teria, eu como médico, de maneira alguma, ser favorável a qualquer tipo de privatização de qualquer um desses 3 ramos importantes do saneamento básico. Sou favorável, sim, a que se mantenha esse tipo de atendimento público, jamais privatizado. Eu não penso que alguém que vise lucro possa trabalhar com a água sem que traga prejuízo. Sou totalmente favorável a que se não privatize esse tipo de atendimento. Por isso, eu deixo para vocês aqui a minha palavra de que eu vou defender sempre isso. Claro, fui mencionado aqui como líder do governo, e eu sou líder do governo,
mas eu não estou autorizado em falar em nome do prefeito municipal. Falo em nome do vereador e do médico, que vai defender sempre, vai ser a água, esgoto e lixo. Portanto, eu defendo o saneamento básico, eu defendo a saúde, e em defendendo a saúde, eu só pode ter uma posição contrária à privatização desses 3 ramos da saúde. Muito obrigado. Prezados, sempre refiro que esta casa é um ambiente de estudo, de diálogo, de acolhimento, de posicionamentos, e o Legislativo tem muito a contribuir, sim, nesses cenários. Cada esfera tem a sua área de competência, sabemos que está muito acima dos municípios. O Estado tem congregado e desenvolvido inúmeras ações e vocês estão acompanhando o cenário político que se desenha. Solicito, e sei que alguns de vocês já leram, um prévio estudo que eu publiquei no Jornal Diário da Manhã, no dia 6 de outubro de 2021. Mas não foi abordado aqui, e eu coloco inclusive para os colegas, porque tenho estudado esse assunto, para dialogarmos mais, porque a privatização se aproxima, a pauta está cada vez mais estreita de diálogo, e falava isso com a vereadora Regina no início dos nossos trabalhos hoje, e não é por acaso, tudo muito próximo e sem tempo para conversarmos e dialogarmos, mas as questões de um sócio controlador ou majoritário responsável para a administração, como que se desenha essa questão? A questão da capitalização, que está trabalhando com a hipótese de 1 bilhão para os sócios privados e 2 bilhões para o Caixa do Estado, isso já estudos apresentados. O plano de negócios que apresentará a oferta de ações, como que se desenhará esse plano de negócios, que não foi apresentado. A questão da definição das bacias sanitárias, e se está cogitando mais uma bacia, então, onde está a solidez dos estudos, para ser tudo tão rápido, a decisão da privatização? Em meio a tudo isso, o entendimento de que os municípios que têm esse serviço essencial a ser concedido à iniciativa privada e o atendimento ao cidadão, como ficam os municípios que não possuem rentabilidade e que empresas terão interesse em atender a água e o saneamento nos municípios pequenos que não serão rentáveis. E os municípios precisam ampliar esse debate, esse é o posicionamento, e precisamos encaminhar, sim, ao governo estadual essa questão desses aditivos que, anuídos pelos municípios, frente à privatização que se aproxima, como será e como serão a realidade de muitos lares nos municípios do estado do Rio Grande. Não é um posicionamento favor ou contra. Talvez vocês entendam na entrelinha, né, a grande preocupação que é comum de todos que estão aqui presentes. Se não estivéssemos presentes, não estaríamos demonstrando nossa plena preocupação e atenção ao tema que é necessário. Comungo, e não vou repetir as palavras em razão do tempo, do vereador Alberi Grando, quanto à prioridade que tem que ser dada à água, à saúde, ao saneamento, porque é uma questão de saúde pública, e o posicionamento do vereador Tadeu, que bem expressou também algumas palavras que eu faria a repetição e não o farei. Preciso referir aqui a Luciane Zanella, representando os direitos humanos, cumprimentar, o Velson Antônio Fazenda e o Dário Delavi, representando o Sindicato dos Bancários e a CUT, cumprimentar o seu Arilson 20, pena que não temos mais tempo em razão da questão regimental, e cumprimento todos os trabalhadores aqui presentes e cidadãos que dedicaram seu tempo de vida para trazer aqui informações, posicionamentos, porque é assim que construímos unidade de pensamentos. Justifico a ausência da vereadora Ada, que manifestou a sua não presença em razão de uma familiar, sua mãe, adoecida. Encerro esses trabalhos. Muito obrigada pela atenção de todos.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.